Olá, o Saiba Mais fala agora sobre a união estável. Há menos de um mês, o Supremo Tribunal Federal decidiu que esse tipo de união e o casamento têm o mesmo valor jurídico para efeitos de herança. E vamos conversar sobre este assunto com o advogado João Paulo Sanches. Olá, João, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Guilherme. Antes de qualquer pergunta, eu queria te convidar para juntos vermos uma reportagem sobre as implicações da união estável. Bruno e Matheus chamam a relação de namoro, mas é um namoro diferente. Eles se conheceram há 4 meses e há menos de um mês dividem o mesmo apartamento. A gente meio que decidiu de ambas as partes, falar, não, é período probatório e se der certo a gente continua, senão a gente vai cada um para sua casa, mas mantendo o namoro, e se não der certo, aí cada um para o seu canto. Bruna diz que o teste probatório é para casar. O próximo passo é juntar de vez, tipo, até dividir nome, mas não sei. Não conversamos ainda sobre o depois, mas temos como objetivo casar. Não é difícil encontrar casais que vivem juntos há muito tempo e não pensaram em oficializar a relação. É o caso de Amanda e Diego, que moram há 10 anos debaixo do mesmo teto. E o clima de romance continua. Diego se declara... A gente se dá muito bem, tem uma relação bonita, as pessoas que conhecem a gente gostam do casal, né? E a gente é bem feliz junto, né? Eles dividem um apartamento com 3 gatos e 2 cachorros. Para Amanda, essa relação já é união estável. A gente é praticamente casado, só não tem o título de marido, mulher, e não teve festa, coisa assim. Mas todos os meus amigos falam, mas você já é casada. A Constituição de 1988 reconheceu a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Em 1996, a Lei 9.278 definiu essa união como a convivência duradoura, pública e contínua para se constituir família. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal também reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo. A gente teve uma repercussão geral, né, e hoje já é um assunto que não se discute mais. Admite-se tanto a união estável quanto o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas o que seria uma relação duradoura e contínua? A legislação é subjetiva, mas em casos julgados, os juízes têm um entendimento. O prazo ele fica em torno de dois anos, né? E agora, se tiver filho, aí você tem o desprezo desse prazo. A qualquer momento, com o filho, você teria a relação como sendo reconhecida como união estável. A união estável pode ser formalizada por meio de um contrato particular com a ajuda de um advogado. Mas o casal também pode pedir uma certidão em qualquer cartório de notas do Brasil, desde que não haja impedimento legal. O reconhecimento traz segurança e benefícios, como plano de saúde para o parceiro, herança, pensão por morte. Mas e quem não quer que a relação se torne uma união estável, com todos os direitos garantidos por lei? A opção é fazer um contrato de namoro, que pode ser firmado em cartório pelos próprios interessados. O contrato de namoro ele vem com o objetivo de deixar claro que aquela relação em que as pessoas estão envolvidas é tão somente de um namoro e que não teria aí consequências mais sérias a ponto de caracterizar uma união estável. Mas se os namorados tiverem filho, o contrato pode perder a força como um instrumento de proteção jurídica. Ele perde força porque aí a gente já começa a observar um objetivo de constituição de família, né, por conta da prole que é oriunda dessa relação. Há que se provar se realmente foi um filho que foi um descuido, vamos colocar assim, nesse namoro, ou se realmente já tem o objetivo de constituição de família. João, afinal, qual é a diferença de união estável para casamento? A gente viu que há muitas semelhanças, mas quais são as principais diferenças? A principal e pontual diferença, Guilherme, é que o casamento é um ato solene, formal, tem uma série de pré-requisitos que devem ser observados para a sua constituição, publicação dos proclamas, prazos para impugnação e etc. A união estável nasceu exatamente para ser informal, não tem esses pré-requisitos e você pode constituir uma união estável sem sequer ir a um cartório. Basta que as duas pessoas que queiram assim viver tenham um projeto de vida em comum.
Poderão também se dirigir a um cartório, essas pessoas que queiram viver em união estável, e fazer uma escritura pública declaratória de união estável, regulando todas as formas que essa união vai acontecer. Mas isso determina alguma diferença, o fato de ser casado ou ter uma união estável, para efeito de herança, né, partilha de bens, para os filhos, consequências legais para os filhos existem? São exatamente as mesmas, né? O Supremo agora, até recentemente, numa decisão acertada, a meu sentir, julgou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que dava um tratamento desigual à companheira, diferente ao que dava ao cônjuge, aquelas pessoas que são casados, né? Então, a sucessão, a questão do patrimônio no evento morte de um dos conviventes era diferente da sucessão de quem era casado. Mas agora isso acabou, tanto para questões sucessórias, os efeitos são os mesmos de quem vive em união estável ou vive em casamento. E numa eventual dissolução de uma união estável que se assemelha ao divórcio ou ao casamento, todas as regras, todas as obrigações e deveres concernentes a filhos, questões patrimoniais, guarda de filhos, pensão alimentícia, tudo isso vai se dar da exata e mesma forma que ocorre com o casamento. Então, o casamento continua a ser um mito, um fetiche, talvez, para muitas pessoas, mas, do ponto de vista prático, ele não significa nada para além da união estável. É exatamente a mesma coisa. A diferença é na vontade das pessoas, aqueles que querem se declarar casados, querem ter essa formalidade, querem passar por esse processo de formalidade, que tem toda uma conotação cultural, né, que vem dos antepassados, que querem se sentir casados, casem-se. Aqueles que não querem passar por isso é uma opção pessoal. Quero viver na informalidade, na união estável. Relembrando que todos os direitos que são garantidos àqueles que são casados serão garantidos também àqueles que decidiram viver nessa informalidade chamada união estável. Agora mesmo é informal, como você disse, mas as pessoas podem formalizar, podem ir ao cartório e dizer nós queremos fazer uma união estável. Perfeitamente. Até aconselho que elas façam isso, para evitar lá na frente, numa eventual desavença entre esses companheiros, que venha uma briga muito séria, que vai, sem sombra de dúvida, desaguar no judiciário, eu recomendo que elas se dirijam até um cartório, façam um contrato de convivência, estipulando as regras, principalmente patrimoniais, em caso de dissolução dessa união estável. É recomendável que se faça isso também. Como é que faz? Basta ir ao cartório, precisa da interferência de um advogado? Como funciona? Basta ir a um cartório, não precisa. Para você constituir uma união estável, basta os dois companheiros irem até um cartório, assim declararem perante, se identificarem, apresentando sua documentação perante o tabelião e declararem a vontade deles, dizendo a data do início dessa união estável e a forma como essa união estável vai se desenvolver, principalmente com relação às questões patrimoniais. Faz-se esse contrato de convivência perante um tabelião público, isso terá força de prova numa eventual desavença no judiciário. Agora, isso vale para casais heterossexuais e vale também para homossexuais. Sem sombra de dúvida, Guilherme. Essa é uma questão que está superada. O Supremo Tribunal Federal também, se não me engano, no ano de 2011, muito bem decidiu em estender a todos os casais homoafetivos os direitos que são garantidos àqueles casais heterossexuais. Não há mais distinção, não há mais por que haver preconceito com relação a isso e muito menos receio para os casais homoafetivos de ficarem à margem da lei com relação a algum direito que lhes caiba. O Supremo já sacramentou essa discussão e eles têm exatamente os mesmos direitos que todos os casais heterossexuais. E quanto ao regime de casamento? Antigamente as pessoas podiam optar se queriam a comunhão universal de bens ou a comunhão parcial. Hoje, se ninguém diz nada, o que vale é a comunhão parcial, não é isso? Perfeitamente. Isso está lá no Código Civil, no silêncio das partes, ao se unir, seja em matrimônio, seja através de uma união estável, se não declararem de modo diverso, o regime de bens que vigorará nessa relação será o da comunhão parcial, que nada mais significa do que aquilo que adquirirem durante essa convivência será partilhado entre os dois em caso de dissolução. Ou podem, se quiserem, estabelecer nesse contrato de convivência de união estável outro regime de bens diferente, o da separação total de bens ou o da comunhão universal de bens. Mas é preciso declarar essa vontade. No silêncio, vigorará a comunhão parcial. O que a experiência lhe diz? Qual é dos três regimes o mais escolhido hoje pelas pessoas? É o da comunhão parcial, né? As pessoas acham esse regime o mais justo, ou seja, passamos a viver agora em conjunto, seja através da união estável ou do casamento, é justo que o que nós adquirirmos daqui para frente seja, em eventual desavença e desacordo,
seja partilhado entre os dois. Existe até uma tese que foi sacramentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que é a tese do esforço comum. Né? Você não precisa necessariamente, para a partilha desses bens dentro da comunhão parcial, provar que aquele que contribuiu financeiramente, basta o esforço comum, basta, em outras palavras, e a título de exemplo, o marido poder ir trabalhar e a mulher, numa ótica bem conservadora e até machista, e a meu ver ultrapassada, e a mulher ficar em casa cuidando dos filhos e das lides do lar, para que ela tenha direito a todo o patrimônio que venha a ser adquirido na constância desse casamento. Lembrando que o inverso também é possível, a mulher sair para trabalhar e o homem ficar em casa cuidando das lides de casa. Agora, a união estável, até pouco tempo, não era uma coisa que as pessoas escolhiam muito ou praticavam, então ainda há muitas dúvidas. Uma delas é, por exemplo, você vive com a pessoa há 20 anos, nunca procurou um cartório e agora deseja formalizar isso. O que a pessoa tem que fazer? É possível formalizar. Levar em conta, inclusive, esse período passado de 20 anos? Perceba, Guilherme, no cartório, nada mais se faz do que uma escritura declaratória. São as partes que vão declarar. Aquilo que elas disserem serão identificadas com a apresentação de documento perante o tabelião. Fulano é fulano, cicrano é cicrano. Estão declarando perante mim, ao tabelião, autoridade nesse momento, que vivem em união estável desde tal data. E assim ele lavrará uma escritura pública declaratória nesse sentido. Numa eventual desavença, e isso desaguar no judiciário, essa escritura pública declaratória poderá ser apresentada também como prova no judiciário. Mas, no mais das vezes, o juiz pede uma comprovação desse período todo que está exposto ali nessa escritura pública declaratória, através de testemunhas, fotos, documentos, comprovantes de residência para o mesmo local. Isso tudo acontece com muita frequência. E no caso da transformação da união estável em casamento? O que acontece no caso do regime de bens, por exemplo? A lei, a Constituição favorece essa conversão da união estável para casamento, ou pelo menos assim está escrito lá. As pessoas que vivem em união estável e querem converter essa união estável em casamento devem procurar o judiciário através de um advogado ou da Defensoria Pública e estipular como será o regime de bens a viger a partir de então desse casamento. Pode se repetir o que já vinha se repetindo na união estável de maneira informal, que é no silêncio a comunhão parcial, como eu disse, e isso pode ser passado para o matrimônio a partir do momento em que for convertida essa união estável em casamento. Ou podem, a partir daquele momento, estipular um novo regime, como, por exemplo, da separação total de bens. Pode também da comunhão universal? Pode também da comunhão universal, da separação total. É um ato privativo da vontade das partes. Não tem o menor problema que isso ocorra também. E é difícil fazer a conversão de uma coisa para outra? Não, ele é um procedimento simples, não tem um litígio, é um procedimento consensual, de jurisdição voluntária, como nós chamamos. Né? Você vai até o juiz, apresenta as provas que você tem, diz que vive em união estável já há determinado tempo, apresenta toda a documentação necessária e pede a conversão disso com a atribuição dos efeitos inerentes a essa conversão, para fins patrimoniais, inclusive. Uma coisa que me impressionou naquela reportagem que a gente exibiu é a alegação de que, para determinar que há uma união estável, não basta morar junto, não basta ter filho. Como é que se comprova, como é que pode existir uma união estável em que o casal não mora junto, não tem filhos, cada um na sua casa? Como é que funciona isso? É uma coisa meio maluca, né? Do ponto de vista legal, é interessante. Ótima essa sua colocação pelo seguinte: há que se diferenciar muito mais a união estável não do casamento, porque são atos completamente distintos, embora tenham os mesmos efeitos, do namoro. E é essa questão que você coloca. Por quê? O conceito legal de união estável é que é uma união pública, não pode ser escondida, vocês têm que se apresentar perante a sociedade como conviventes, como se marido e mulher fossem. Uma união contínua e duradoura, não pode ser aquela união em que fica 3 meses para lá, separado, depois 3 meses para cá, e tem que ser duradoura, ela tem que ter um período de duração razoável, que é um critério subjetivo, que o juiz aferirá, e muito mais do que isso tudo vem o elemento basilar que está lá no artigo 1723, Guilherme, que é o objetivo de constituir família. É esse elemento subjetivo que difere a união estável do namoro. As pessoas podem morar juntos, elas podem até ter filhos juntos, nessa hipótese até vai se assemelhar muito a uma união estável. Mas é possível você não morar juntos, não existir o requisito da coabitação
e você ter uma união estável. Eu posso morar na minha casa, a minha companheira na casa dela, e nós temos um projeto de vida em comum. É esse elemento subjetivo que caracteriza uma união estável, a vontade de ter um projeto em comum a viver a dois. E como é que se prova que as duas partes têm um projeto em comum? É na declaração das partes e nas testemunhas que serão ouvidos numa eventual desavença judicial, né? Se o processo desse deságua no judiciário, essas partes terão que levar para o juiz provas nesse sentido, que geralmente vem através dos depoimentos, através principalmente de testemunhas que dirão, não, ela tinha ou não tinha intenção de constituir família, né? Porque é muito comum as pessoas às vezes ficarem longos períodos namorando, até mesmo às vezes morando junto, que não necessariamente significa dizer, repito, que vivam em união estável. É preciso ter esse elemento subjetivo e que fica muitas vezes a critério do juiz aferir se isso houve ou não. Uma questão estritamente de prova. Agora existe até contrato de namoro, né? Se você tem receio de que aquela sua relação de namoro esteja se assemelhando a uma união estável, faça um contrato de namoro. Vá a um cartório, faça uma escritura pública declaratória, declare que você vive com tal pessoa numa relação de namoro e que aquilo não é uma união estável. Assim você se previne e se precavém as partes de uma eventual questão patrimonial que poderá ser futuramente alegada por qualquer um dos dois. Você conhece casos? Sim, tem vários casos de contrato de namoro, contrato de convivência, tem sido cada vez mais normal, Guilherme. É porque, infelizmente, no Brasil nós não temos aquela cultura de nos prevenir, de fazer uma advocacia preventiva, de consultar um advogado ou um especialista antes de entrar num relacionamento, antes de tratar da sua morte, por exemplo, como serão as questões da sua sucessão, deixar testamentos, para evitar brigas futuras entre familiares cada vez mais comuns, e nas relações de união estável a mesma coisa. Procure um advogado, procure um especialista para que possa lhe orientar com relação ao modelo da sua relação e que efeitos patrimoniais ela terá em caso de desavença. E aí pode-se elaborar um contrato de namoro. Mais cedo um pouco eu disse que casamento, união estável, essas relações têm um pouco de fetiche envolvido nisso. Muita gente acha que isso talvez quebrasse o romantismo de uma relação. Fazer um contrato de namoro, ir a um cartório e assinar um papel dizendo eu namoro fulano, mas não quero ter uma união estável com ele ou com ela. Isso, de certa forma, talvez fosse um problema do ponto de vista romântico, mas do ponto de vista prático, é solução. Sem dúvida. O romantismo, óbvio, deve permear qualquer dessas relações que nós estamos tratando aqui, seja namoro, união estável ou casamento, sou totalmente a favor disso, mas é preciso ter um pouco de muito mais de discernimento, de um senso de que isso pode não dar certo, vamos evitar brigas futuras e trazer o romantismo para isso tudo. Recentemente eu acompanhei um casal de duas mulheres, uma união homoafetiva, que foram até o cartório fazer uma escritura pública declaratória de união estável, estipularam um contrato de convivência. E ali fizeram toda uma cena, ela foi vestida de noiva, elas não queriam casar, queriam viver na informalidade, né? E deram aquele momento, que é um tanto quanto chato e delicado, tratar de questões patrimoniais e dizer que não querem casar, mas querem viver em união estável, né? E ela foi vestida de noiva e emprestou àquele momento todo o romantismo que eles queriam emprestar. Eu acho que é possível se fazer uma junção de tudo isso, é possível se conversar abertamente com seu companheiro ou companheira para que vocês toquem nessas questões patrimoniais, principalmente, que são imprescindíveis para que vocês mantenham uma relação futura de amizade para o resto da vida. Dê ou não dê certo essa relação em que vivem. Eu não quero fazer aqui futurologia, mas, de certa forma, o que a gente pode imaginar é que, se não o fim do casamento, ele, pelo menos, talvez se torne cada vez menos uma coisa dominante, uma forma dominante das pessoas oficializarem uma relação. Sem dúvida. É muito mais prático, muito menos trabalhoso, muito mais informal você viver em união estável, né? O casamento requer toda uma formalidade, como eu disse no início, e às vezes as pessoas não querem passar por isso. E tem também uma questão cultural. Tem gente que quer ser chamado, quando você vai preencher um formulário num hotel, por exemplo, estado civil casado, estado civil solteiro. Quem vive em união estável não tem um estado civil definido. Não existe. Não existe. Tem doutrinadores já defendendo o nascimento de um estado civil para quem vive em união estável, que seria de convivente. Então, tem alguns autores de São Paulo, principalmente, que estão dizendo o seguinte: uma vez formalizada a união estável numa escritura pública em cartório, declaratória pública em cartório,
nasce ali o direito a ter um estado civil que seria de convivente. Então você passaria a se autodenominar, para quem vive em união estável, como convivente. Eu acho legal essa ideia. Então, do ponto de vista legal, quando se for preencher uma ficha dessa num hotel que seja, a pessoa que vive em união estável deve dizer solteiro. Solteiro. Hoje sim, do ponto de vista legal, sim. Tem gente que escreve, sou companheiro, vivo em união estável. Isso não tem muita formalidade, mas legalmente essas pessoas são solteiras. Doutor João, existe algum prazo, algum pré-requisito para que a pessoa registre uma união estável? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Existe prazo? Não, veja, Guilherme, algumas legislações anteriores, que foram até citadas na reportagem, que foram abraçadas aí totalmente pelo novo Código Civil, diziam que num primeiro momento deveria ser uma união que durasse 5 anos, depois reduziu-se isso para 2 anos. Tem muita gente que entende ainda que tem que haver esse período mínimo de 2 anos. Isso não é verdade. O texto legal que define a união estável diz que essa união deve ser, essa relação deve ser pública, como dissemos agora, não pode ser escondidas, ela deve ser contínua e duradoura. Esse duradoura, também dissemos, é um elemento subjetivo. O juiz vai dizer se essa duração dessa relação constituiu ou não uma união estável. Mas não existe mais pré-requisito de tempo. Aliás, é até um equívoco você dizer que não há um pré-requisito de tempo. Há um certo tempo que seja razoável e duradouro, mas não necessariamente existe um prazo estipulado, específico de 2 anos, como a lei anterior previa. Mas, dentre todos esses requisitos, o mais importante não é nem a duração, é óbvio que tem que haver uma duração, é óbvio que tem que ser pública, como eu disse, mas é o elemento subjetivo, é a que a gente chama de affectio maritalis, é a vontade de constituir uma união, é a vontade de se assemelhar como se marido e mulher fossem, é a vontade de viver um projeto de vida em comum. É esse o elemento basilar que caracteriza uma união estável. Muito bem. Doutor João Paulo de Sanches, muitíssimo obrigado pela participação no Saiba Mais. Eu que agradeço a oportunidade, contem comigo sempre. Obrigado. E eu agradeço também a quem nos acompanhou até agora. Até o próximo programa.